moçada, tudo bem? Pessoal do Papiano Bíblias e Afins, você está passando por aqui, ainda não é inscrito? Se inscreva, junte-se a nós e vamos divulgar esse canal. Vamos fazer crescer, ok? Você que já é inscrito, meu abraço, que bom tê-lo novamente aqui para nós falarmos um pouco acerca do cristianismo, acerca da Bíblia, né? Questão histórica, social, política, que seja antropológica, afinal de contas a teologia é interdisciplinar e tudo está em volta da história. A história é quem conta a nossa história, né? Bem interessante. Gente, esse mês passado, agora em outubro, foi comemorado por muitas igrejas, muitas denominações, pelo mundo inteiro, os 500 anos da Reforma Protestante. Quando a gente fala em Reforma Protestante, estamos falando de uma reforma interna da Igreja Romana, da Igreja Católica. Não estamos falando de uma reforma, por exemplo, dentro da religião cristã, evangélica, no sentido como nós conhecemos hoje, né? Quer seja pelo movimento pentecostal, quer seja pelo movimento das igrejas históricas. Não, ela começou, na verdade, dentro da igreja própria católica, a igreja que era a central, né, no mundo da época, e praticamente era a detentora, entre aspas, aí, a detentora da palavra de Deus e daquela que poderia representar o próprio Deus, o que praticamente não era uma questão da verdade, não é isso? Por conta disso, precisamos entender o seguinte, que a reforma ela não acontece em si, ela não é algo que acontece por si mesmo. Existem vários fatores que estão dando suporte para que isso aconteça. Primeiramente, a insatisfação popular mesmo, mesmo que tenha sido das massas, do povo leigo, embora eles não pudessem fazer uma revolução, uma renovação, correr atrás, sair fazendo marchas pela rua, carregando bandeirinhas, né? Mas existia insatisfação, até mesmo porque iam missas em latim e tantas coisas, né? Coisas que a igreja fez para sustentar o seu domínio, né? Para impedir a intervenção do Estado dentro da sua liturgia. Muitas coisas foram criadas, isso aí com o tempo. Mas estamos falando aqui mais um pouco da reforma. O pano de fundo, precisamos entender, são algumas transformações, né? As transformações, por exemplo, geográficas, né? O que está acontecendo naquele mundo? Aquele mundo está começando a se achar pequeno. Afinal de contas, a União Ibérica, a Espanha, Portugal, aqueles países que ainda beiram o Atlântico, eles olhavam para o mar, grande mar, e está ficando pequeno. Do outro lado, se esbarrava com a Índia. Para cima, assim, onde hoje é a União Soviética, o Mar Negro, e por aí vai. O mundo está ficando pequeno, um inchaço, né, dentro daquelas populações. Quando vão partir várias embarcações já Atlântico afora, e vão acabar chegando aí já no finalzinho do século XV, né, no Novo Mundo, o Colombo chegando no que hoje conhecemos como Estados Unidos, e posteriormente o Portugal em 1500, início do século XVI, chegando aqui no que nós vamos chamar de Brasil, e praticamente o que nós conhecemos como América do Norte e América do Sul. Ok, então essas transformações geográficas estão trazendo para o mundo, mostrando a elasticidade do mundo, que a ciência tinha razão sobre alguns aspectos ortodoxos da religião, né? É só lembrar do Galileu Galilei, Copérnico, né? Que eram astrônomos, homens cientistas que mostravam que a Terra não era o centro do universo e que também simplesmente a Europa não seria apenas o mundo não seria apenas a questão da Europa, que havia muita coisa para ser descoberta. Afinal de contas, o mundo seria redondo e não plano, como criam os gregos, por exemplo, né? Ou também o próprio imaginário europeu. Então tinha muita coisa a ser descoberta. O outro fator também, gente, muito interessante, é o fator econômico. O final do feudalismo, né? Aquela transição, tudo que está acontecendo, as novas mentes que estão surgindo, a criação de novas mercadorias. Já existia o próprio comércio ali da China, os mouros, os cruzados, com tanta mercadoria nova que a Europa foi conhecendo a partir dos cruzados, e a necessidade de novas descobertas também que já estavam acontecendo. A gente vai encontrar, por exemplo, a Revolução Industrial, né? Mas mesmo o fator econômico, no final do feudalismo, era necessário alguma coisa nova para sustentar as pessoas. Afinal de contas, a ambição do ser humano ela é tremenda. E a igreja, a partir disso, vê
que com o final do feudalismo, alguns estados, algumas pequenas cidades-nações, como é conhecida historicamente, elas começam a ser influenciadas pelos próprios, por uma classe, né? É uma transformação social, que é a classe burguesa. Os burgueses que antes, até então, eram apenas vendedores em ruas estreitas, vendedores das suas mercadorias, mercadorias de artesãos, mercadorias próprias da agricultura e da pecuária. Eles começam agora, depois das próprias cruzadas que trazem muita mercadoria lá do Oriente, eles começam a se transformar em pessoas, né, que vão se interferindo entre aquele que consome e aquele que traz a mercadoria. E com as grandes expedições, essa burguesia ela vai crescer muito. Afinal de contas, com muitos aristocratas que vai falir até por conta mesmo dos seus investimentos nas cruzadas, muitos vão se desfazer de terras. Essa burguesia ela vai ascender, pegando essas terras, comprando. Vai ser uma transformação tremenda. E o que essa burguesia vai querer fazer? Não vai querer que a região onde eles estão instauradas, ou instaladas, ou onde sejam natais dela, continue os seus imperadores, os seus reis, os seus aristocratas, os seus nobres, continuar enviando o dinheiro, os seus fundos, né, os seus dízimos aí para a Igreja Romana, em forma de impostos. Então, nada melhor do que investir dentro desse aristocrata para que possa sustentar os seus exércitos, sustentar o seu povo, a sua economia, trazendo crescimento. E essas cidades-nações, cidades-estados, elas vão realmente se tornar independentes, rachando. Isso vai fazer com que a igreja, ela já no século XVI, esteja praticamente, já na época do Leão X, como se diz os historiadores, falida, né? Eles são num sistema muito grande ali de construções da Catedral de São Pedro, né? E estão devendo demais para os bancos. Então, é quando se cria indulgência, começa a vender materiais sacros, pedaços de cruz, crânio de pessoas, né? Ou seja, vai existir uma transformação muito grande no imaginário ali do pessoal europeu, e isso vai mexendo com a cabeça dos grandes estudantes, dos monges e de mesmo pessoas em outros lugares, como eu já falei aqui, por exemplo, de um homem como o John Hus, o Savonarola. O John Hus, por exemplo, lá na Alemanha, vai ficar revoltado. Ele, praticamente 100 anos antes do Lutero, já começa a pregar sobre a justificação pela fé e não pelas obras, né? Vai ser queimado lá em 1415, lá na Alemanha mesmo, Florença, né? Vão pôr mão sobre ele e vão queimar o John Hus. Mas os reformadores, ou seja, o movimento de reforma não vai parar por conta disso. Já na Espanha, com Tora queimada, aparece a questão da Inquisição. Inquisição essa que vai ser corroborada depois lá no Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento vai colocar lá mais a Inquisição. Também a questão do Códice. Vão encontrar também outros fatores como os livros apócrifos e também a criação da ordem jesuíta. Eu não estou falando aqui, lógico, de forma bem cronológica, todo o processo, estou mais dentro do processo do que dentro da cronologia histórica da reforma, porque estou tratando mais da questão do pano de fundo para trazer na questão do imaginário. Ou seja, para nós termos consciência, ideia desse fator econômico, como ele é tão forte, é que essa própria burguesia também, como ela está cansada, né, ela vê, a burguesia é terrível, porque ela também vê que essa igreja, ela não gosta da igreja. Esse fator da igreja, do imaginário da igreja, ela oprime a questão cultural, o pensamento das pessoas, o pensamento livre, né? Afinal de contas, a escola de Atenas havia sido fechada lá em Alexandria. E isso cria-se a questão medieval, a gente chama de idade das trevas, né, que é o fechamento da escola de Atenas, ou seja, o pensamento mais democrático. Afinal de contas, o que é que tem na escola de Atenas, a filosofia grega? É a questão da democracia. Enquanto Roma tem república, questão do público e do privado, a Grécia tem no seu imaginário, na sua política, a questão da democracia, a participação de todos. Ora, a Igreja Romana não pode sobreviver com a participação de todos, com o voto comum, popular. Não, quem vai praticamente estar ali votando são a elite. Para isso nós temos os Borgias, por exemplo, né, que foi uma família muito forte ali na Itália, que a gente vai ver
que naquela época, na época deles, os votos ainda eram comprados com valores exorbitantes de terras tomadas de muitos camponeses que foram queimados por serem condenados como hereges ou porque ficaram devendo para a igreja algum valor, algum tipo de coisa assim. Isso é um pano de fundo, um panorama, muitas vezes é desprezado por aqueles que falam apenas de Lutero, que pega lá ó, as suas teses, né, um monte de tirinhas, não aquele papel completo, compacto lá e coloca lá, não, são um monte de tirinhas com as suas teses que ele vai apregoar. Alguns até dizem que é lenda que ele teria feito isso, o que na verdade que ele faz é uma convocação popular para que a igreja possa chegar e se defender das acusações ou das teses que ele está pondo ali, e não aparece ninguém. Então existe a satisfação popular, existe essa infiltração dentro da sociedade, infiltração burguesa, que não deixa de investir também na cultura, no Renascimento, né? O Renascimento ali italiano. Grandes homens foram Leonardo da Vinci, Michelangelo, essa turma toda aí que vai trazer uma transformação. Os enciclopedistas como Diderot, por exemplo, tal. Essa turma vai ter uma grande influência e o investimento dessa burguesia na arte, na cultura, né, nas ciências e tudo, que vai trazer, queira ou não queira, de certa forma, uma influência racionalista no pensamento das pessoas, ok? Então, falar do Lutero diretamente, Lutero é um assunto à parte, né? Como o Calvino, posteriormente, que são pré-reformadores, menos Simons, né? São homens que vão dar continuidade a essa transformação pela qual a Igreja Romana colocou os pés e não soube qual tirar depois, né? Ela fez afundar a si mesma. Então é uma transformação. A Reforma Protestante ela está dentro de uma transformação mundial que pega na questão política, pega na questão geográfica, na questão da cultura, ou seja, em muitas questões que vão apontar lá na frente uma transformação religiosa, uma transformação no pensamento de todas as pessoas, ok? Então, posteriormente, eu estarei trazendo mais um vídeo quando eu falar do Lutero, das suas transformações pós-reforma protestante, ou seja, dentro do pensamento de todos eles, tá bom? Então, até mais e tchau para vocês.